Você é da logística, se você quer saber como conectar planejamento, área de vendas e também supply chain, logística, hoje o podcast é para você. Eu estou aqui com uma pessoa extremamente capacitada. Olha, ele é mestrando, ele é palestrante, trabalhou em multinacionais, empresas grandes, médias e também ajudou as empresas pequenas aí. Eu estou aqui com o Márcio Morgado, da consultoria, também é um excelente consultor, palestrante. Gente, e no final ele vai falar uma palhinha sobre o livro que ele está escrevendo, certo, Márcio? É isso aí, obrigado pelo convite, muito bacana essa conversa e é um papo muito legal a gente falar sobre logística e planejamento, que normalmente as coisas não se conectam. Então essa é a oportunidade de a gente bater um papo melhor sobre isso. É mesmo, né, Márcio? E muitas vezes o planejamento é numa esfera e a logística tem que se virar. Pois é. Para fazer a coisa acontecer. Deixa o cara lá e o cara responde por tudo, ele executa, ele faz, no final das contas ele resolve o problema, né? E não é isso, não é essa a ideia não. A ideia é que eles estejam conectados, estejam juntos e sempre vá construindo todo o processo. Eu vou te falar, o pessoal da logística, eles conseguem resolver. Ah, sim. Só que, né, podia ser um pouco mais simples, né? Sim, exato. Eu já vivi alguns exemplos interessantes. Por exemplo, já tive, literalmente, fazer entrega de carroça numa empresa de ponta a ponta. Foi muito interessante, de carroça. Pô, cara, eu sei que você não falou isso no... Não falei na integração, mas foi legal. Foi legal. Os caras resolveram. Entregar de carroça aí... Lá no sertão da Bahia, foi muito interessante. Caramba! E o cara entregou, era uma empresa de ponta a ponta, uma grande multinacional, que entregava os seus produtos, que era linha branca, e a pessoa comprava pelo site, e essa empresa entregou. E nós entregamos lá para a pessoa, porque o caminhão não chegava nesse lugar. Então, botou a geladeira na carroça e entregou. E foi lá. Entregou na casa do cara. Logística resolve. Logística resolve. Até com cavalo. Até com cavalo, e vai. Bacana, Márcio. Mas olha, você tem um histórico muito grande de conhecimento e de trabalhos em indústrias e tal. Conta um pouquinho como é que você chegou a essa fase hoje de ser consultor em planejamento, né? Como é que você começou lá? Era na logística, era no comercial, era na operação? Como é que é? Legal. Acabei passando por tudo, Jefferson. Comecei na verdade, eu comecei em administração de vendas na logística, de uma grande empresa de logística. Hoje ela não está mais no ramo de logística, né? Ela está no ramo de ônibus, mas ela já tinha esse braço na época. Mas comecei lá e fazia o planejamento de vendas dentro da empresa de logística. E aí foi nesse ponto também que uma época eu fiquei no operacional que eu vivenciei situações como essa. Mas comecei na logística, depois passei para o planejamento de vendas, fui para o planejamento de operações, depois trabalhei até com sistemas, fiz implementação de SAP, e aí foi legal que eu viajei o mundo, morei nos Estados Unidos, morei na América Latina, alguns países da América Latina, trabalhando sempre com essa, vamos dizer assim, com o desenho dos processos e a conexão das pessoas. Esse é o principal ponto. E aí eu fui desenvolvendo, depois fui para o planejamento, e aí depois de um certo tempo fui para supply, e quando eu fui para supply, eu era responsável por organizar a operação, toda a operação. Então aí foi que começou a minha vida em planejamento. E aí nessa fase de supply, eu comecei a perceber que, e trabalhando já com algumas empresas no S&OP, eu comecei a perceber que essa conexão entre as pessoas e as áreas do processo, né? Brincava-se muito do Poço Ipiranga, né? Que se falava, né, da questão de fazer tudo, né? Uhum. Então você tem fazendo tudo e às vezes nem faz nada e ninguém se conecta. E aí eu comecei a trabalhar essa questão da integração, da conexão e também do suporte ao processo de decisão, né? Porque a gente estava conversando no começo, né, batendo papo antes, e a gente falava da questão da integração das áreas. Então, assim, normalmente elas são muito... Chama de silos, né? Elas estão em silos. Então, eu fui me sentindo nesse processo, e depois comecei a participar de eventos de S&OP, comecei a fazer palestras, e aí eu comecei a perceber essa dor das empresas, porque elas não se conversavam. Então, eu percebi que aí tinha uma oportunidade de trabalho, de ajudar essas empresas a se conectarem, conectar essas áreas. As áreas realmente, né? Quando você olha internamente, cada um tem sua meta, cada um tem ali o seu modus operandi. Isso. E até mesmo perfis diferentes. Você estava comentando aqui antes que o perfil de um vendedor é muito diferente de um perfil de um analista, que é diferente de um perfil de operações ali, que está na logística, né? E se não for fluida essa comunicação, se a gente não tiver essa questão muito bem resolvida, você cria alguns gargalos dentro da operação, né? E a proposição aí né, para quem ainda não conhece o termo do S&OP, é
exatamente esse, né? Se você puder explicar um pouquinho aí, pro pessoal que não conhece, o que que é o S&OP que todo mundo tá falando aí? Bacana, legal. S&OP tem duas, o S e o OP, vamos dizer assim, né? O S que é de sales, que é de vendas, e o OP que é de operações. Também está o grande segredo. Muitas pessoas olham o S&OP somente como um processo de planejamento que está lá na estratosfera, está lá na diretoria, está no board. Não, ele tem operações. E essa área de operações também tem que estar envolvida nesse processo. Então, o S&OP é isso. O S&OP é o quê? É você entender o que está vendendo, que a empresa vai vender, entender como é que você vai entregar. Então, eu sempre brinco, os 3 tripés do S&OP. O primeiro é vender bem, comprar bem e entregar bem. Se você consegue esses 3 processos, você tá dentro do processo S&OP. E aí, quando você pega o operações, logística está totalmente integrado nisso. Então, logística faz parte desse processo, né? E ela não faz parte só da execução, ela faz parte desde lá no começo. Então, quando você começa a planejar e você tem um ciclo clássico, vamos dizer assim, desse S&OP, você tem que também planejar os recursos, né? E a gente brincava um pouquinho antes que eu contava a piada do Gilbert, né? Não adianta nada eu querer vender uma coisa que não acontece e que eu não vou poder entregar. Se eu não tenho recurso, não tenho capacidade, não tenho um caminhão para isso. Então, assim, desde o começo é importante que a logística participe desse processo, porque ali ela vai dizer o que eu preciso de recurso para poder atender aquele cliente. Que não adianta nada, eu vendo e não entrego. Então, esse é a conexão do S&OP. Então, eu vejo o S&OP de uma forma mais geral, vamos dizer assim, sentido. Conectando essas áreas que são perfis de profissionais diferentes, né? O perfil Exato. do profissional de vendas é um e o perfil Sim. de operações é outra. E nessa, onde é que você encontra os piores gargalos aí? Porque assim, você está em várias empresas, você vai lá para resolver um problema, para Isso. ajudar o pessoal. Onde é que estão os gargalos mais difíceis de serem resolvidos? Hoje, o principal problema que eu vejo no planejamento é essa conexão. Então, ou seja, você tem o seguinte, você tem uma área de planejamento, normalmente, e essa área, ela teria que integrar, vamos dizer assim, né? Eu brinco o seguinte, o S&OP, ele é o maestro, o gerente de S&OP, o head ou o diretor de S&OP, que algumas empresas acontecem, ele é o maestro desse processo. Então, ou seja, ele que vai fazer as áreas tocarem em harmonia e, no final das contas, fazer uma música, né? Então, o grande gargalo hoje que você tem é isso. Então, vamos usar o exemplo da logística, o pessoal que está nos ouvindo aqui e está nos vendo. Quando você nasce o planejamento, ele nasce em vendas, ou seja, eu estou imaginando lá naquele momento o que eu vou poder vender, o que eu quero vender. E aí beleza, eu já sei o que eu vou vender. Aí eu vou para a fábrica, eu sei o que vai produzir, né? Eu vou começar a analisar na verdade, eu vou organizar meus recursos para atender aquilo que eu imaginei que eu ia vender. E aí eu vou para a logística. Porque eu tenho que imaginar o seguinte, ok, eu vou produzir, mas eu tenho que armazenar, eu tenho que ter espaço para poder despachar, eu tenho que distribuir entre os meus CDs, eu tenho que depois entregar esse produto para o meu cliente. Então, a logística entra nesse ponto aqui. Então, quando você conecta esses passos, com certeza ele começa a ter uma harmonia, vamos brincando, né? A questão da harmonia no processo de planejamento. E aí, por isso que é importante todo mundo participando. Então, o principal gargalo é isso, hoje é silos. A maioria das empresas pode ser a maior multinacional que você imagina, pode ser a menor empresa familiar que você imagina. Todas elas têm esse problema. Então, o meu trabalho hoje, que eu tenho ajudado as empresas, é justamente a ajustar esse processo. Então, assim, peraí, vem cá. Eu gosto de usar um exemplo. Eu tive um líder que era um vice-presidente de uma empresa colombiana. E ele dizia o seguinte: ele pegava a gente e falava assim: vem cá, senta do lado daquela pessoa lá, eu vou te apresentar. Ele é o seu melhor amigo. Então ele pegava o cara de vendas e sentava lá do lado do cara da logística. Falou assim: vem aqui, ó, esse é o melhor amigo. Porque não adianta nada sei lá para o seu cliente prometer se aquele cara não consegue entregar. Então, essa história de conectar e te apresentar o melhor amigo é uma coisa que eu uso bastante, que é o que ajuda você a conectar e tirar um pouquinho desse estigma das pessoas diferentes. Como você falou, perfil diferente. O cara da vendas, ele tem que estar no cliente e ele está lá no dia a dia. Aliás, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro que fala um pouco sobre isso. Mas ele está lá no dia a dia do cliente, ele está recebendo as pressões do cliente, ele está entendendo as situações e ele também tem que vender, ele tem que gerar negócio, não é? O cara da operação, ele está preocupado com o armazém dele que está estourando, ele está preocupado com a empilhadeira que está com problema lá no gás, ele está preocupado com o caminhoneiro que não chega, o caminhoneiro que parou no trânsito, né? Aliás, esse é um capítulo à parte, tem muita história de caminhão para contar. Mas aí ele também está preocupado com tudo isso. Então, assim, como é que você cria um ambiente para que essas pessoas possam sair um pouco das suas operações, das suas visões, e elas conseguem planejar?
né? Tem uma frase do Potter que eu gosto muito. O Potter fala o seguinte: a execução come a estratégia no café da manhã. Não sei se você já ouviu falar essa frase. Sim, sim. Então, o que ele fala? Inclusive, Assim, a gente colocou essa frase no nosso planejamento anual. Tá? no anual. Então, ou seja, quando você não planeja e você está na execução o tempo todo, você perdeu esse planejamento praticamente. Acabou. Então, você perdeu tudo isso. Então, quando você trabalha esse sentido, e assim, eu sempre falo que o planejamento, quando você olha para o futuro, você está minimizando os seus impactos agora no curto prazo. Então, você já sabe mais ou menos para onde você vai. Né? Vou para casa, sei o caminho. Mas o que vai acontecer, vai acontecer. Né? Só que você tem que avisar todo mundo onde é que é o caminho, né? Senão um tá indo para a esquerda, outro tá indo para a direita. É exatamente isso. Exatamente e isso. a gente vê bastante isso na logística, né? Porque a gente tem uma experiência aí com a questão do cutoff. Uhum. Cutoff da logística. Sim. Então, você tem ali, você vendeu, só que você não consegue entregar. Existe um gap gigante, principalmente aí em algumas indústrias específicas. Nós temos bastante contato com a indústria farmacêutica. Quando você vê que foi vendido e a logística não consegue entregar por vários motivos diferentes, e isso não foi previsto no planejamento. Então, o que acontece ali? Né? O pessoal está lá no planejamento e fala, tem aqui, os produtos foram produzidos, a indústria já está preparada para colocar no mercado X milhões de toneladas e pronto, agora é só entregar. Só que o mercado mudou, né? Então, quando a gente vê que o destinatário ele não está mais fazendo estoque, né? Quem compra não faz mais estoque. Quem compra tem limite de caminhões para receber, então você tem um agendamento. E também, como ele não tem estoque, esse monitoramento da entrega é extremamente importante. E se a mercadoria não chegou na data, no horário, ele devolve mesmo. E aí, não tem venda. Sim, exato, exatamente isso. E o que você está falando é muito interessante. Quando você olha que você, conectando com esse planejamento, quando você lá na ponta, quando você tem que entender, principalmente na indústria farmacêutica, você tem restrições de horário, você tem restrições de caminhões, você tem restrições de regulamentação que você tem que seguir, né? Você tem restrições do local. Então, por exemplo, imagine se você faz lá na ponta a ponta nas lojas, vamos dizer assim, você tem que ter horário específico para você chegar lá que você comentou. Então, você tem que estar muito bem programado. Então, se você não tem ideia do que você vai fazer, o risco é muito grande. Então, principalmente nessa questão do tempo do tipo de caminhão, porque a gente sabe, né, na logística como é que é, quem está vendo a gente sabe como é que é a dificuldade, né? Tudo bem, algumas redes elas têm as suas frotas próprias, mas nós sabemos que a realidade do Brasil não é essa. A grande maioria são de agregados, né? Então, na indústria farmacêutica, acredito que a maioria é de frota própria. Mas, se você não consegue entender, ter um mínimo de planejamento, você não consegue atender essa rede, e aí perdeu a venda. E não gera resultado, e aí você já viu, né? E tem um ponto interessante também, porque é o abastecimento, e eu tenho visto isso muito na indústria, no planejamento, entre o sell-in e o sell-out, né? O sell-in, o que eu vendo para o meu canal, e o sell-out, que eu vendo para o meu consumidor. Então, ele também tem que olhar isso o tempo todo. Ele tem que olhar se o meu canal está cheio, como é que está o estoque no meu canal, para que eu possa programar a minha entrega da indústria, da fábrica, né, para a minha rede de distribuição. Então, assim, é um ponto importante também, que você tem que planejar bastante para você poder atender esse canal. E a logística é extremamente importante, porque se o seu produto não está na gôndola, o cliente, né, a pessoa, o consumidor, vai comprar do concorrente. Exato. Se não tem aquele produto, ele vai no do concorrente. Sim. Né? A gente faz isso, inclusive, com remédios, né? Depois do advento aí do genérico, se não tem a marca A, vamos na marca B. É o mesmo princípio ativo. Então... E preço, né? Tem o preço, óbvio. Só que se não tiver aquele que você tem a preferência, porque às vezes as pessoas têm a preferência pelo laboratório, né? Se não tiver aquele na farmácia e a pessoa está ali, ele não vai esperar o dia seguinte, a semana seguinte para receber. A dor não vai esperar, né? Vai ser aquela hora. Não vai. Então, isso que a gente tem trabalhado bastante, Márcio, é essa questão de você fazer um agendamento efetivo, né? Só que olhando realmente se o estoque está ok,
estoque do cliente, né? Não é mais nem o seu. Tem que cuidar do seu estoque interno, da indústria e tal, mas o estoque do cliente é tão ou mais importante que o seu próprio estoque, né? Exatamente isso. E você tocou um ponto importante. Quando você fala da questão, você tem basicamente vamos dizer assim, dois segmentos mais dentro da indústria farmacêutica, que você tem dois segmentos. Tem um que é o que eles chamam de marca própria, que aquele é garantido, então ele só tem a marca dele, ele tem de certa forma assim, vou chamar de maneira muito simples, que é uma garantia do mercado daquele produto. Então aquele você tem um pouco exclusivo. Você tem mais tempo para você poder se programar. Então você consegue planejar para estar na cadeia. Mas aquele que você mencionou, que são os medicamentos de prateleira, ele tem que estar em reposição praticamente um time, online, naquele canal. Então, se ele perde, aí a disputa está ali. Como eu te falei do preço, você tem, como é que acontece a venda, na verdade? Ela acontece na disponibilidade e, às vezes, na vírgula do centavo do desconto que você tem lá na ponta de vista da farmácia. Então, se a logística não está muito antenada com isso, você tem um problema muito sério. Então, de novo, lá no planejamento, se você não imagina o que você vai vender de marca própria e qual a rede que você tem que atender, você vai ter muito problema. Então, é muito legal que a logística já participe do começo e vai dizer o seguinte, peraí, você está me dizendo que vai vender tanto, mas eu não consigo entregar tanto, porque eu não tenho recurso. Eu não consigo chegar naquela ponta, naquele mercado com essa... Eu brinquei, né, da questão do comecinho da carroça lá, né? Eu não consigo chegar naquela rede de farmácias porque eu não tenho caminhão para aquilo, ou, vamos usar os grandes centros, eu não consigo chegar em São Paulo porque eu tenho restrição de horário, eu tenho restrição de caminhão, de tamanho do caminhão, tudo isso para poder distribuir. Então, assim, tudo isso está envolvido no processo de planejamento, né? E mais legal ainda quando você vai, a gente falou de vendas, né? Então, a gente perde a venda. Mas não adianta nada eu vender também e entregar a qualquer custo. Porque senão você perde margem, né? Perde rentabilidade. E aí, se eu tenho uma logística que não está organizada, automaticamente você vai fazer o quê? Vai custar mais. Você vai chamar o caminhoneiro de última hora para vir aqui e atender o seu pedido urgente. Você vai ter que ter mais empilhadeiras, você vai ter que mais gente no armazém processando carga. Então, tudo isso nasce lá no planejamento. Então, isso que é interessante, a participação da logística. Por isso que eu digo, eles têm que começar lá no começo. Participar do processo mesmo. Então, assim, nas fases que eu comentei, quando você planejou vendas, beleza, é vendas. Quando você vai na operação, que você planejar a operação, tem que ter logística, tem que ter suprimentos, para saber, não adianta nada, eu vou vender o remedinho tal se eu não tenho caixinha. O que vai adiantar? Se eu não tenho blister para colocar aquele remédio. Ah, mas eu tenho tudo isso, aí eu tenho a qualidade que tem uma norma da Anvisa de certo produto que eu tenho que entregar de tal jeito, com tal coisa. Não adianta. Aí, Márcio, a gente está falando aqui de logística e tal, e dos problemas que precisam ser resolvidos ali no dia a dia, né? Quando você senta ali na área de logística e fala assim, pô, será que tá legal a logística? Quais os indicadores você olha para saber o que precisa atuar ali na logística, né? Que ponto eu preciso trabalhar? Porque eu preciso vender mais, como a gente está conectando vendas com a operação, eu preciso vender mais, eu preciso entregar melhor, mas quais os indicadores que o gerente de logística, o analista de logística precisa olhar, assim, de bate-pronto, sentou ali, o que eu tenho que olhar para ver se a operação tá legal? Tem universo de indicadores, porque assim, eu já vi de tudo. Eu já vi empresas que têm muito indicador para tudo. Quantidade de canecas que eu tenho em cima da mesa, tem um indicador. Quantidades de canecas que chegaram lá na ponta, tem outro indicador. Mas assim, normalmente o que as empresas olham é assim, o nível de serviço. Se eu estou atendendo o meu cliente, então você vê se eu estou atendendo na quantidade e na data que o cliente está me pedindo. No caso aí a gente está um pouco mais hoje, né, no horário que o cliente está pedindo. Tá um pouco mais, data e horário, tá mais evoluído. A gente tem a questão do estoque, é muito importante ter um indicador de estoque para saber como é que está a saúde desse estoque. Isso nasce lá no planejamento. Como é que está a minha capacidade do meu estoque, ou seja, tudo que eu estou no sistema está no físico, né? Que isso é logística, né? Operação de armazém puro. Né? É legal também você saber. Isso está um pouco antes, mas a curiosidade das vendas é legal você saber também se eu estou entregando o que eu estou planejando. Então, isso também é bastante. Mas, para a logística, basicamente, nível de serviço, estoques, olhar os estoques, olhar o tempo também do carregamento, que a gente chama do tempo do pedido, vamos dizer assim. Como é que está a operação disso? Então, quando você está numa empresa pequena,
você ainda consegue controlar um pouco mais isso. Mas quando você tem uma operação muito grande, você imagina, se você processa um pedido em 1 hora, é uma coisa. Se você processa o pedido em 15 horas, é outra coisa totalmente diferente. Quando você fala de processar o pedido, desde que o pedido chega até a entrega no ponto de venda ou interno? Do pedido do prometido. Então, assim, depois que eu prometi, vamos dizer assim, eu vou dizer para o cliente que eu vou entregar amanhã às 15 horas. O pedido chegou hoje. Quanto tempo eu demorei para processar esse pedido para que ele fosse entregue? Então, o processamento é tudo isso mesmo. Desde quando eu já tenho o pedido integralizado, até quando eu separo a carga, chamo o caminhão, entrego a carga e aí chega no cliente. Então, esse é mais ou menos o tempo do pedido, do atendimento. Que A gente chama de go-to-market, vamos dizer assim, que é o tempo que eu tenho para chegar no mercado. Que aí, geralmente o pessoal utiliza lá o indicador OTIF. O OTIF que é o nível de serviço, que é um time in full. Para ver se está tudo ok e tal. E pelo que você tem visto nas empresas, é fácil, tá mais tranquilo encontrar o OTIF, assim, rodando, você conseguir... Não. Chega lá, mostra seu OTIF aí, o cara, né, traz um papel de pão, como é que é? Não, pra você ter uma ideia, eu tô com uma indústria gigante, que eu tô prestando serviço para eles, estou ajudando na consultoria, e eles não têm a data prometida do cliente. Então, como é que você mede o OTIF? Você vê o quê? O termo é on time e in full. É on time é na data, in full na quantidade. Então, eu preciso saber, para saber a data, que dia que ele queria receber. E às vezes eles não têm isso no sistema. Então, é uma dificuldade gigante para você ter isso. Muito grande. Então, assim, conselho que eu dou, entenda sempre o que o seu cliente está pedindo. Né? Quais datas que ele quer que atenda, qual a quantidade que ele quer, as restrições, tudo isso. Aí você consegue medir o seu nível de serviço, senão você não consegue ter essa visão. A gente vê muitas empresas aí que o pessoal devolve a mercadoria. Não chegou lá na data, na agenda certinha, ele devolve a mercadoria. Isso é comum? Você vê isso em vários lugares? A gente tem alguns clientes que isso acontece. E como é que você vê esse mercado aí de devolução, né, de reentrega, de agendamento das entregas? Reentrega eu vejo muito na questão, principalmente nas grandes redes, né? Porque você tem o horário certo para você entregar e se você atrasar aquele horário, você tem problema. Então você tem, isso eu vejo bastante acontecer, recorrente. E acontece além disso, às vezes não tem a reentrega, mas tem um custo adicional, que é diária. Então você manda o caminhão, ele vai lá e às vezes assim, quem está na logística vive isso, sabe disso. A gente tem que cumprir, o cliente, o entregador tem que cumprir o horário, mas nem sempre o recebedor cumpre esse horário. Exatamente. Então, por isso também acaba gerando reentrega. Isso é um fator importante. Agora, a questão da reentrega acontece por isso. Então, ou seja, o que eu já vi bastante também é reentrega por desacordo por qualidade ou por alguma dificuldade, alguma coisa assim na carga. Então, o que acontece muito, que eu já vi, a carga chega com um pallet avariado. O recebedor devolve tudo. Não devolve só aquele pallet. E Já vi acontecer isso. como é que você dribla isso? Porque assim, acontecem problemas na rua, acontece. Pô, chegou ali, embalagem tá variada, realmente ele não vai poder receber aquela embalagem, mas tem um caminhão, 12 pallets. Sim. Como é que resolve isso? Esse é um caso sério. Muitas vezes você tem que voltar e refaz mesmo. Algumas empresas não aceitam de jeito nenhum. Tem empresas que você consegue negociar com o comercial ou com a operação e você consegue resolver. Uma forma de você tentar resolver isso é negociar com a empresa. Falar, ok, tudo bem, essa daqui pode ter um problema, mas o restante eu garanto. E aí você consegue entregar, beleza. Mas na maioria das vezes eles devolvem tudo. Por quê? Olha o lado do recebedor também, né? Ele também está com produtividade, ele também tem o tempo de receber. Imagina o seguinte, se você perde tempo também nessa carga, então ele prefere já mandar tudo de volta do que ficar inspecionando aquela carga inteira. Então ele está olhando para o resultado dele também, né? Porque ele também não tem só o seu caminhão para receber. Ele tem muitos caminhões. Então é muito legal o planejamento de novo. Se você planeja isso, você organiza essa carga. Acompanhei indústrias que a gente preparava a carga no dia anterior. Então já separava tudo, já inspecionava, já deixava tudo certo. Então no dia seguinte o caminhão já saía com tudo certinho. Então não tem problema. Então o risco disso acontecer é menor. Você minimiza isso se planejando um pouco. Tem umas que fazem na mesma hora, outras fazem no dia anterior, depende da estrutura da empresa. Mas é importante pensar nisso na logística. Você falou uma coisa bem interessante aí, que nem sempre o recebedor
estar disponível ali na hora e no momento que foi agendado, né? Digamos que tenha lá 2 ou 3 fato hipotético que nunca acontece, nunca vai acontecer. Chegou Só na Suíça, né? Chegou 3 caminhões, está lá no mesmo horário, né? Encavalou ali o agendamento. Tem 3 veículos para descarregar e um deles é o seu, que está ali e metade da carga naquele local e outra metade é no outro cliente. Como é que é a estrutura? Como é que primeiro, como é que a pessoa fica sabendo que isso está acontecendo, né? Como é que a área de logística fica sabendo que isso está acontecendo? E como é que ele pode resolver essa situação? Belo desafio. Isso aí te coloquei numa... Não mudou a fogueira agora, né? Isso vai me voltar lá no tempo de operação. Mas o que você faz? Normalmente é isso. Então, essas 2 situações, voltando à minha resposta anterior. Ou você entende o prejuízo e vai embora e resolve logo, entrega o outro para não ter mais um custo adicional e depois você resolve esse. Ou você tenta negociar ali na hora. Às vezes acontece. Tem empresas que são mais flexíveis, tem outras que não. Acho que tudo é jogo de cintura. Tudo depende do... Não adianta você ligar lá pro cara da logística e xingar ele, brigar com ele e tal, não sei o que lá, o cara do recebedor. Ele vai falar, eu tenho 500 caminhões para receber aqui. Eu vou ficar perdendo tempo por causa de um? Não vou embora. Entendeu? Então, às vezes tem... E aí eu sempre digo uma coisa legal que me veio um gancho agora, que a proximidade com o seu cliente. Então, assim, principalmente logística. Se você tem... Nessa grande empresa que eu comecei na logística, eu lembro de um caso que a gente tinha... Na época, as bolas, que era pênalti, se eu não me engano. Eu não lembro o nome da empresa. Que a gente tinha um processo que a gente levava as bolas para os presídios, para eles costurarem, depois voltava e entregava na rede, fazer todo esse processo. Então, a gente tinha bastante relacionamento com o cara lá do presídio. Se não me engano, acho que era sul de Minas, era Machado que ia para lá. Isso faz 20 anos, tá difícil vir na memória, mas vem. Então, a gente entregava lá. Então, a gente tinha um relacionamento muito próximo dessa pessoa, porque era uma logística integrada e ela era... Todo dia tinha 2, 3 carretas. Então, o que a gente fazia? Estava muito próximo desse cliente, desse recebedor lá. Então, quando tinha alguma dificuldade, o nosso operacional estava muito próximo desse cliente. Então, é uma outra dica. Fique próximo do seu cliente sempre. Né? Porque daí você consegue ter algumas situações. Por quê? Imprevistos acontecem. Mas sempre acontece. Agora, se você... Depende do seu relacionamento, como é que você vai trabalhar isso? Então, esse é um ponto importante para você trabalhar. A gente vê um gargalo muito grande, porque isso depende... Não vai ter uma inteligência artificial que vai falar com o seu cliente, que vai manter um relacionamento com o seu cliente. Tem que ter uma pessoa ali conversando com o cliente. Porque o que você falou faz todo sentido. Você tem ali 3 cargas no mesmo horário. Quem você vai receber? Vai receber do meu amigo ali, pô. Ou que tá tudo certo. Primeiro que tá tudo certo. Vamos ser isento, né? Primeiro, depois eu vou pro mais legal. O cara que tem contato e tal. E a gente vê que a área de logística, ela tá sempre tentando enxugar ali, né, pessoas. Né? Poxa vida, não precisa. Contrata a transportadora, coloca na mão da transportadora e o negócio aqui é vender. Tem uma pessoa ali para fazer os despachos e tal. Só que para monitorar o que está acontecendo na rua, a transportadora faz, só que ela não toma decisão. Quem tem que tomar a decisão se vai receber de volta, se vai reentregar, é o embarcador. É o cara que despachou. Então a transportadora fica sem saber o que fazer ali, fica tentando falar com a pessoa da logística, a pessoa da logística quase não tem nada a fazer, né? Então, e só tem um cara, 2 caras ali numa indústria gigante, formam um gargalo ali. A gente tem visto muito acontecer isso. E por isso que o cutoff está prejudicado. Né? Ele vai e volta, então não tem ali um comprovante de entrega, não sabe exatamente a data que foi entregue, e existe a ruptura de estoque no cliente. No cliente, isso. E olha que legal que você tocou um ponto. Eu estava pensando, e justamente esse mês, como eu estava comentando no início, eu falo muito sobre LinkedIn, então o tempo todo eu tô ali discutindo temas e tal. E esse tema eu tô falando sobre decisão. E aí, assim, de como é que a decisão está desconectada ao processo. Então, primeira coisa. Segunda coisa, as ferramentas e as ferramentas IA, tudo que você tem hoje de disponibilidade. Como é que você conecta isso no seu dia a dia? Então, como é que você conecta a informação que o caminhão bateu lá e ele não tem essa informação?
E aí, pelo que eu conversei, vocês estão trabalhando bastante nesse sentido. Como é que você conecta lá e você sabe que aquele caminhão teve algum problema? Você tem que estar conectado com ele. A Exatamente. ferramenta usa nesse sentido. E aí, nesse momento, você tem que tomar uma decisão. O que eu faço? Mando para outro cliente ou seguro o caminhão lá? Você também tem que avaliar. Eu vivi um processo interessante. Há pouco tempo atrás, ajudei uma empresa a desenvolver o processo de supply e era muita importação. E eu tive lá no porto de Santos acompanhando um operador, na verdade, de um terminal. O que eles fazem? Só para você ter uma ideia como é que é o nível de conexão lá. O caminhão chega, pelo facial do motorista, ele já identifica a carga, já identifica o container, vai para o terminal, no box lá que está a carga, que está o container separado, já volta e já libera o caminhão. Então, ele tem ali 1 hora e pouco, mais ou menos, para o caminhão entrar e sair. Quando você olha tudo isso daqui, o que tem aqui? Muita tecnologia. Para você ter uma ideia, tem um painel com uns 15 televisores assim na frente, uma pessoa operando isso. Uma pessoa. Que ela fica ali. Ó, tum, 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 tum. Qual o nível de relação que você tem com essa pessoa? 0. Então, assim, se você não se planejou muito antes, organizou tudo para chegar no horário certo, para poder ter o caminhão com as características, com qualidade, tudo isso antes, e nesse processo, a tecnologia não vai servir de nada. Você falou um negócio extremamente importante. Chegou lá outro motorista, ele não vai ser reconhecido facilmente. Não entra. Não vai entrar. A carga tá lá, tudo certinho, tá na data, no horário e tal. Chegou outro motorista. Exatamente isso. Eu vivi um processo há muitos anos também. Isso eu posso falar, uma empresa que foi a ONS, que foi um processo que a gente chamou que lá tinha Lean Six Sigma, né? Lean Six Sigma é o processo de você olhar os gargalos, olhar o processo e propor soluções. A gente teve um projeto que até a gente ganhou o projeto como o melhor projeto da América Latina na época, que era o quê? Todo o processo do caminhão, que aí tem muito a ver com logística. Então, quando o caminhão chegava na portaria, até o caminhão carregar e sair. E aí que eu comentei uma ferramenta Mobembe que a gente tinha lá no começo, que era web, que o cliente conseguia acompanhar a sua carga. Né? E aí, para você ter uma ideia como é que era, o caminhão chegava na portaria, ele tinha um totem. Então, assim, o que ele fazia antes todo o processo de planejamento desse carregamento? A gente tinha um robozinho, que é o RPA, que ele fazia o quê? O cliente mandava o pedido integrava no sistema, isso eu falando há 20 anos atrás, tá? Integrava no sistema, o sistema criava o pedido, já via quando tinha disponibilidade da carga, mandava para a transportadora dizer o seguinte, a carga vai estar disponível no tal dia, a transportadora recebia isso, devolvia já com os dados do motorista, placa do caminhão e documentos do motorista, que é obrigatório, a gente tem na nota isso, né? Já teve tudo isso daí, e voltava, ele agendava, e no dia do agendamento, no horário do agendamento, uns 15 minutos antes, o caminhão apontava na portaria, ele bipava um código de barras, e aí ele pegava um ticketzinho e esse ticketzinho ia passando por cada fase do processo dentro da empresa. Resultado, o caminhão ficava antes 15, 16 horas. Saiu em 1 hora, 1 hora e meia depois desse processo. Então, enfim, questão de rastreabilidade. Então, se você tem isso dentro da empresa, que nesse caso que eu comentei do terminal portuário lá, ele tinha um rastreamento interno todinho. Então, se você conecta a ferramenta com esse processo dele, você vai saber exatamente o que está acontecendo com a sua carga. E aí você vai facilitar a decisão. Né? Exatamente. Então, facilita essa decisão na operação. Você sabe, mesmo que o veículo não seja da empresa, né? Sim. Que você está falando de um veículo, geralmente a indústria contrata a transportadora. Sim. E o veículo é da transportadora. Como é que, né? Poxa, eu não tenho domínio sobre aquele veículo, porque ele nem é da minha empresa, né? Quem tem o domínio é a transportadora. Só que as informações são necessárias, né? A transportadora também tem que fazer parte desse processo. Sim. E gerar informação para o embarcador. Com certeza. Justamente para tomada de decisão, né? É isso aí. E é o que é legal, como você conecta com o planejamento. Eu estava pensando, e eu estou voltando... No planejamento, Eu estou voltando na minha carreira lá atrás, que a gente teve na época, e é um problema que existe até hoje, né? E aí quem está me ouvindo vai saber que existe isso hoje. Concentração das vendas no final do mês. Não, isso aí não acontece aqui, não. Não, né? É assim, dia 27, 28, 29 e 30, nem precisa emitir nota, né? Você faz o mês lá acontecer, né? Há 20 e poucos anos atrás, quando eu comecei na logística, a gente teve uma reunião das grandes transportadoras, na época eram os Big Five, que chamavam, né? Para discutir como é que a gente fazia isso. A conclusão foi, não tem jeito. Porque tem uma série de benefícios fiscais, de imposto, alguma coisa que as empresas se ocupam nisso também para que isso aconteça. Mas eu volto do planejamento. Se você não sabe o que vai vender, o que você espera vender, e você planejou no processo de S&OP, como é que a transportadora vai saber a quantidade de recursos que ela tem que disponibilizar naquele período?
E aí fica uma loucura, porque chega no final do mês, com 3, 4 dias, você precisa de muito caminhão, né, para poder atender, e você não tem estrutura física para isso. E aí como é que você trabalha isso? Então o planejamento pode te ajudar também a minimizar um processo de sentido. Se ele fala o seguinte, ó, eu vou vender, sei lá, X bananas, vai. Não, ou X medicamentos, vamos dizer assim. X medicamentos tal, nesse mês. Eu vou mandar para esse canal. Quando eu mandar para esse canal, eu vou saber que mais ou menos nesse dia eu vou entregar. E aí eu vou saber mais ou menos que tipo de caminhão que eu vou precisar e qual frota eu vou regulamentar. Então você vê como ela está encadeada totalmente com o processo de planejamento. Exatamente, né? E você está comentando aí, identifica que o planejamento vai até o cliente, né? Porque você está emitindo as notas no final do mês ali. Só que você abasteceu o cliente para quantos dias? De repente, se você tivesse feito uma venda um pouco menor, mas no meio do mês, você garantiria o estoque do cliente, garantiria o faturamento e um fluxo contínuo de entrega ali. Você não tem uma ruptura nas entregas, você não tem reduz a possibilidade de problemas aí na saída do veículo. Né? Exatamente. E olha que legal como você vai no planejamento hoje usando a inteligência artificial, que é também o tema do meu trabalho, do mestrado. Quando você olha a cadeia, vamos pegar o exemplo farmacêutico. Hoje você tem lá, você sabe quando você vai na farmácia, você dá seu CPF lá, não dá? Você sabe o que está comprando, você sabe o que está saindo lá na ponta. Né? E você tem sistemas e informações que te falam isso, que é a informação do sellout, vamos assim, de certa forma. Né? E você tem informação do que você está vendendo para a rede de distribuidores, que é o sell-in. Quando você trabalha essas duas informações que você combina, você tem uma assertividade muito maior no seu número de planejamento. Claro, não são todas as indústrias farmacêuticas que têm essa facilidade. Quer dizer, todas têm acesso às informações, mas todas não têm o processo que trabalha com isso. Então, quando você olha tudo isso daqui, esse planejamento, você já tem uma ideia do que você vai repor, que você falou da ruptura no cliente, lá no final do mês, você já consegue planejar o que você precisa de recursos para atender isso. E a logística entra nisso. Aí é o papel da logística executar, fazer acontecer. Né? E aí você tem que trabalhar muito bem esses dois dados para você saber como é que você está. E a tecnologia, o que ela faz? Ela vai facilitar a sua decisão. Então, você vai conseguir se programar melhor para que você tenha que atender, para que você tenha que estar à disponibilidade, e aí você vai trabalhando nesse processo. Então, essa é uma legal também que a tecnologia está ajudando nesse sentido. Você está falando de conectar empresas diferentes. Você está falando assim, ó, existe a indústria que tem lá o seu sistema interno e tal. Existe a transportadora, que tem o sistema da transportadora. Existe o motorista, que hoje ele já tem tecnologia embarcada, ou aplicativo, ou embarcado. E tem o sistema do cliente, né, que está ali de recepção, ERP do cliente, e tem o sistema de ponto de venda do cliente. Ou seja, todos eles precisam gerar informação para tomada de decisão em todos os pontos, né? Poxa vida, interessante, né? E olha que legal, quando você pensa, eu chamo isso de ecossistema, vamos dizer assim. Você tem, além de tudo isso, você tem o consumidor, que é o que vai comprar, e você tem a Anvisa, que faz parte desse ecossistema também. E ela vai regular toda essa relação. Então, ela vai te dizer que tipo de caminhão, como que você tem se tem refrigerado ou não, se tem que ter o baú tal dimensão, não. Ela determina tudo isso, as regulamentações. Se você pode retornar, tudo isso ela vai regulamentar. Então, as tecnologias, elas ajudam a você conectar todos esses processos. E aí, de novo, vai para a decisão. Então, assim, o que eu vou fazer com isso que eu estou recebendo? Então, é isso que eu tenho trabalhado e ajudado as empresas nesse sentido. Como conectar e como tomar decisões no seu processo no dia a dia. Uhum. E você vê essa conexão, ela já existe, tem já tecnologia que une todas essas empresas e segmentos? Não vejo muito, e até que eu estou estudando um pouco mais disso, aprofundando do ponto de vista acadêmico, né? Isso é legal, mas eu não vejo uma conexão entre elas, essa cadeia. O meu foco hoje, eu estou estudando o seguinte, como o planejamento na empresa que chama de focal, que é a indústria farmacêutica, né? Como é que ela vai impactar na cadeia. Então, é claro que eu estou olhando sustentabilidade um pouquinho mais, mas não vou entrar nesse tema agora. Mas quando você olha isso daqui, como é que elas estão conectadas? E você vê que você tem várias informações e cada um tem um sistema próprio. Elas não estão conectadas. Então, não existe uma plataforma hoje, oportunidade de negócio para vocês, hein? Uma plataforma que você conecta todo esse ecossistema, vamos dizer assim. Entendeu? É que você ainda não conhece o OnSupply. O OnSupply tem? Então OnSupply. precisa conhecer. Ele conecta todos esses pontos.
Legal, boa. É bem bacana. E a gente sente isso porque é uma dor do mercado. Pô, como é que ele sabe se vendeu, se entregou, se está na transportadora, se está com o motorista? E essa informação, ela realmente é extremamente importante, mas não é só para o embarcador que está produzindo, né, a indústria ali. É para todos os elos da cadeia, né? Que a transportadora, ela tem que entender qual que é a decisão que o embarcador tomou para ela agir. O motorista também. Poxa, mas e é uma cadeia, né, de decisões ali. Como eu falei no começo, que você fala do planejamento, que o longo prazo minimiza o impacto no curto prazo, se você consegue envolver seu parceiro logo no começo do planejamento, ele já começa a entender um pouco desses impactos. Então, as decisões você tem que ser tomada. É claro, acontece. Fura pneu, o celular, o motorista, contando histórias de transportadora, né? Eu já vivenciei uma que o transportador parou o caminhão, o caminhoneiro, parou o caminhão no meio do pátio, travou e foi embora. Largou lá. Largou lá, largou a carreta e foi embora. Eita. E como é que você sai dessa? Você não pode abrir a carreta, porque é o bem da pessoa, né? Do pessoal. Você não pode carregar, você não consegue puxar, rebocar aquela carreta porque ela tá lotada, tá com 30 toneladas. Como é que você resolve um problema desse, né? Foi um desenrolo interessante. Mas assim, acontece coisas no dia a dia, então tudo isso vai acontecendo. Agora, se você tem uma ideia do que você está fazendo, fala assim, pô, peraí, então se eu já tenho essa carreta aqui que está programada para isso, será que eu tenho um backup caso eu tenha algum problema? Será que eu tenho uma outra carreta que eu posso colocar? Né? Se eu chegar lá, que nem o caso da carroça que eu brinquei, é verdade. Quando chega lá naquele lugar, eu sabia que eu ia precisar ter um caminhão menor para poder entregar, ou um veículo diferente, né, um tipo diferente. Não sabia. Então, se você se planeja para o tipo de operação nesse sentido, você consegue entender a sua rede e você consegue saber o que você precisa fazer para poder trabalhar com alguns... Você está se antecipando, vamos dizer assim, né? Se antecipando a alguns problemas. E aí é o que o planejamento faz. O planejamento, na verdade, é isso. Ele vai se antecipar a alguns problemas e vai te dar mais ou menos o caminho. Essa é a ideia. Geralmente o pessoal entende ali, né? Principalmente na área comercial, é o caminho feliz. Caminho Boa. feliz é aquele que nunca dá problema. Acabou, né? Mas... Isso aí existe? O caminho feliz existe? Pode acontecer, mas eu não encontrei ainda não. Sempre tem um probleminha. Aliás, é bom. É porque é nisso que a gente está se envolvendo. Mas a ideia, estou brincando isso, mas isso gera, vamos dizer, trabalho. Mas, de certa forma, retrabalho gera custo, né? Então, quando você pensa de uma forma estratégica, você tem que lidar com isso, lidar com essas situações. Então, como é que você imagina que esse caminho feliz seja um pouco menos triste, vamos dizer assim, né? Eu acredito nisso. Você vai ter um caminho que você constrói ele, mas ele vai ter percalços. Isso faz parte. Mas como é que você vai seguir isso? Claro, e aí planejamento a gente fala muito isso, esse no PI. Tem aquele produto, vamos dizer assim, que eu não vou precisar me preocupar com ele, porque ele vai acontecer naturalmente. Porque ele já tem o público certo, ele já tem a quantidade certa, ele já tem a cadeia certa, a fábrica já está organizada para produzir, está tudo certo. A logística já sabe onde vai entregar, é só disponibilizar e vai embora. Acabou. Mas, nesse caminho, pode quebrar uma máquina, né? E aí, quebrou uma máquina, não tem o produto, e aquele caminhão que estava esperando lá para poder entregar? Não vai ter? E se quebrou bem no final do mês, que tem um acúmulo de faturamento? Exatamente isso. Imagina se aquele cara da carreta parasse no último dia do mês, no pátio. Como é que fica a operação? Pois é. É impossível. A operação é muito nervosa, né? Então, é por isso que eu falo que a execução não pode se confundir com o planejamento. São duas coisas totalmente diferentes. Planejamento, eu estou olhando o meu voo, para onde eu vou, né? Vamos dizer assim, no alto nível. E, claro, eu estou conectando com a operação para entender o que está acontecendo. E a minha execução, ela vai acontecer com todos esses percalços. Então, a execução, ela está preparada para dar resposta nesse sentido, né? Recentemente, eu visitei uma operação muito interessante. E aí, essa operação é de alimentos. Então, com alimentos refrigerados. E é muito legal que, falando dos exemplos, vocês vão saber do que eu estou falando. Mas sem citar o nome da empresa. Eles têm a empresa de carne, a empresa de pão e o centro de distribuição no mesmo lugar. No mesmo prédio. Nossa. Então, assim, o pão produz, entrega nesse lugar, a carne produz, entrega nesse lugar e dali eles distribuem para as lojas dele. Então, isso também tem que estar muito coordenado. Então, assim, para vocês terem uma ideia, eles têm a cada 10 minutos monitoramento de como é que está a carga, o rastreamento de onde está o caminhão, se ele está na loja, se ele está demorando, se ele vai voltar, já sai roteirizado, entendeu? Então, ele já sai tudo preparado. Isso tudo envolve muito planejamento.
E a gente vê muitos casos que o monitoramento ele não é bem feito, né? E isso gera custo, né? Total. Qualquer intercorrência no processo vai gerar custo adicional. Normalmente as empresas não olham para isso. Eu chamo de custos invisíveis, vamos dizer assim. Tudo que tem uma intercorrência vai gerar custo adicional. Por exemplo, eu sou um profissional que eu estou lá no dia a dia resolvendo esse problema. Imagina aquele cara lá do terminal portuário, que na verdade era uma moça que fazia isso. Ela está lá clicando, liberando os caminhões. Se ela tem que sair dali e fazer alguma coisa que tem algum problema para ela resolver, o que vai acontecer? Aquele caminhão vai ficar parado. Vai ficar parado, mais uma hora é custo de diária que você pode, dependendo do seu contrato, pagar para o cliente ou não. Claro, hoje você tem mais flexibilidade nesse sentido. Mas o caminhão ficou parado um tempo ali. Aquele tempo de parado, em vez de ele fazer 4 viagens, ele vai cair num período que tem trânsito e vai ficar parado, vai gastar mais combustível, ou seja, aí, sei lá, aí vai desencadeando uma série de coisas, né? Então... E é interessante, né? Porque a gente vê os departamentos de logística, e esses custos, eles geralmente são atribuídos ao centro de custo de logística. E muitas vezes eles não são atrelados àquele produto que foi devolvido, que teve. E quando você vai comparar, né, ver qual que é o custo total da operação, né, esse custo está fora. O custo de devolução, o custo de armazenamento, de pernoite do motorista, ele não vincula aquele material, né, aquele custo com o material que foi vendido. Muitas vezes é prejuízo, né? Então, Total. não deveria ter nem vendido porque aquele custo de transporte, fala transporte, mas é o total de operação, né? Sim, armazenagem, movimentação, tudo. Esse custo é maior que o produto vendido. Exatamente isso. E, nossa, a gente vê cada coisa. E aí a logística, ela tem um budget. Uhum. Ó, você tem tanto para gastar. Sim. E esse custo nem é dela, ela tem que absorver. Por quê? Porque o custo de armazenagem, a transportadora não conseguiu entregar por conta de o produto estar em desacordo com o pedido, coisas assim, embalagem. A transportadora vai para o estoque dela, fica na filial da transportadora e gera um custo de armazenagem. Esse custo de armazenagem, geralmente, o que a gente vê, ele é alocado no centro de custo da logística. Mas não é, foi o vendedor. Sim. Quando a gente está falando da SNOP, tem que integrar o vendedor ali, ele tem que saber. Exato. Para poder alocar o custo certo, né? Não, e eu vivi um negócio muito parecido, que a gente chamava esse custo para servir. Então, assim, o que a gente fez? A gente identificou que tinha realmente um custo muito alto na logística e a gente começou a incorporar isso no processo de planejamento. Então, o processo de planejamento, ele sai vamos dizer assim, quando você fala o SNOP, ele sai o processo de vendas, operação, e ele sai um resultado financeiro. E nesse resultado financeiro, a gente começou a incluir justamente isso, que é o seguinte, o meu custo para servir. E aí a gente começou a alocar isso por produto. Claro, ela tinha uma regra específica de cada produto, mas você alocava isso por produto. Então, você conseguia saber exatamente qual era o custo para servir daquele produto. Então, quando eu tomava uma decisão de precificação, lá no planejamento, eu já sabia que aquele item, ele me dá prejuízo. Então, peraí, então vale a pena eu seguir com ele? Então, dentro do fluxo, que legal isso aí, que é bacana, que é a mágica do SNOP. Dentro do fluxo do SNOP, a gente decidia lá no começo do fluxo, que aí eu já estou falando de IBP, que é Integrated Business Planning, que é um passo acima do SNOP. É uma evolução do SNOP, vamos dizer assim. Lá no começo, a gente já discutia se esse produto era viável ou não. Quando lançava esse produto. Porque eu sei que o custo para servir dele vai ser difícil. Por quê? Porque eu preciso de um trabalho maior dele da logística. Eu sei que tem um risco da embalagem mais frágil, ou do write-off, ou de alguma coisa que poderia gerar alguma dificuldade para esse produto. Então, lá eu já consegui identificar o que era isso aqui. Eu já estimava mais ou menos quanto era isso. E aí eu apurava esse custo da logística e levava para o produto. Então, isso aí... É uma forma interessante de você medir esse impacto. Por quê? Você tem razão. Logística é muito penalizada por isso. Muito bacana. Puxa vida, é um mundo, né? Muito. Dá para conversar aqui horas e horas. Ô, Márcio, você falou aí que tá escrevendo um livro. Conta essa história aí. Que livro é esse? Isso é uma coisa bacana. Nessas vivências que eu fui passando, eu comecei a sentir o quê? Primeiro, essa questão dos silos, né? E segundo, um pouco de preconceito da operação com o comercial. Será? Será que tem?
Ah, não acredito. Tem, eu falo nisso no livro. Então, o que o pessoal fala o seguinte: o comercial é o cara que vai tomar café, é o cara que vai almoçar bem, é o cara que vai num restaurante legal, é o cara que tá muito bem, né? E na verdade não é, porque o cara deixou a família dele, o cara tá na estrada, com risco de acidente, com risco de ficar fora do horário, de pegar um trânsito danado, chegar 2 horas em casa. Ele tá no dia a dia na rua. Tem que bater meta. Bater meta e tá ouvindo o que o cliente tá falando, porque ele é o canal de... Então, ou seja, se a empresa não cumpriu o acordado com o cliente, quem vai ouvir é o vendedor. Esse é o grande fato. Então, eu comecei a desmistificar algumas coisas nesse sentido. Então, eu chamo de mitos, né? Então, alguns mitos, por exemplo, que o vendedor trata disso. E aí eu tenho muito claro que o processo de SNOP, já falei, ele nasce em vendas. Né? Então, como você nasce em vendas, é fundamental que você saiba o que vai vender. E quem que sabe o que vai vender melhor na empresa? O vendedor. Vendedor. Então, se ele não participa desse processo, a chance da logística ter problema na entrega lá é gigante. Porque ele não vai dizer exatamente o que ele vai vender. Vai pintar aqueles pedidos de paraquedas, que a gente sabe que tem, né? E oportunidade, eu chamo de oportunidade de vendas, né? Que apareceu, o cliente vai comprar, você vai dizer, não vou vender? Claro que você vai vender. Né? Então, assim, e para a empresa é bom também que venda isso. Mas para a operação é ruim. Então, como é que você minimiza isso? Botando o cara no processo. E quando você traz o processo? Criando aí, você lê meu livro, que aí vai ter um monte de coisa legal lá, que vai te ajudar. Tem um manual de como ajudar a integrar as pessoas nesse processo. É mesmo? Integrar o vendedor, o próprio vendedor... No processo de planejamento. No planejamento, que vai acabar é isso aí. No fluxo operacional, tudo. Ele pega desde o começo. Então, ele começa quebrando os mitos. O vendedor tem vida fácil? Não, não tem. O vendedor conhece muito o mercado? Conhece. O vendedor conhece mais empresa que todo mundo? Conhece. Ele sabe como é que produz, ele sabe o que tem que entregar, ele sabe como é que aquele cliente funciona, que ele vai receber, ele sabe de tudo. Né? Então, como é que você traz esse conhecimento muito rico para o processo? E aí eu vou tratando dessas questões, como é que você vai envolvendo as pessoas nesse sentido. É bem bacana, bem legal. É interessante, porque às vezes ele não sabe como é que entrega, né? E aí que você tinha comentado ali, né? Qual que é o melhor amigo do vendedor? É isso aí, é o cara da operação. É comum em algumas indústrias, o vendedor, aquele que é um pouco mais, chama de desenvolvido, ele vai estar lá na operação, ele vai na fábrica de vez em quando, conversar com o pessoal da fábrica, ele vai entender como é que tá, ele vai visitar o cliente. Uma experiência legal também, numa outra empresa que eu tive, que a gente tinha os planejadores de demanda, que eram as pessoas que planejavam a demanda, que estavam ligados a vendas. Eles iam na ponta de vendas, a gente fazia ele no mercado, então, fulano, vai lá o seguinte, vai lá no Carrefour, vai entender como é que está o produto lá, que aí vai te ajudar no seu planejamento de demanda. Então, assim, a gente estimulava essas pessoas, os vendedores, né, a participarem mais do negócio. Então, isso são coisas que vão acontecendo. Então, é bem legal isso, porque a pessoa conhece, é claro, não é o papel dele, ele tem que vender. Por isso que eu falo, o tema do livro o título do livro é Quem Não Vende, Ajuda a Vender. Quem não vende, ajuda a vender. Ajuda a vender. Então, ou seja, o vendedor tem que vender, ele tem que estar na rua, ele tem que estar negociando com o cliente, ele tem que ser o melhor amigo, ele tem que entender o cliente, as necessidades do cliente, ele tem que gerar negócios. Né? Ele não tem que se preocupar com a operação. Quem tem que se preocupar com a operação é a operação. Só que com esse objetivo que é o seguinte, como é que a operação ajuda a empresa a gerar negócios e aí ajuda a vender. Essa é a ideia. Exatamente. Esse é o principal princípio do livro. E a gente tem muito a questão do frete influenciar no valor do produto, né? Total. No final. Uhum. Né? Dependendo do produto, ele é muito significativo. Sim. Você tem produtos aí que R$1, R$2, quanto é o equivalente do frete nesse produto, né? Então, dependendo da maneira que o vendedor agir, ele vai conseguir margens maiores e margens menores por conta desse custo. Não é invisível, ele é visível, né? Ele Mas é visível. Que você não conecta no processo. E é interessante, Márcio, porque muitas vezes o vendedor ele não sabe quanto vai ser o frete. Ele simplesmente fala, bota aqui essa transportadora e o produto é isso aí. O valor do frete, muitas vezes, ele inviabiliza. E a gente tem muito essa questão, né? Poxa, o cara da logística fala, caramba, esse cara aqui podia colocar mais 3 caixinhas aqui que já valeria a pena, porque ele sabe o valor do frete. Mas o vendedor não sabe. Então, hoje já existem ferramentas que se conectam ao ERP e à operação. Quando você está dentro do ERP ali, fazendo um pedido, né, ele já prevê quanto aquilo vai ter custo de frete com as tabelas atualizadas online das transportadoras, saber se aquele produto vale a pena vender ou não. E aí o vendedor tem um argumento de venda muito forte.
Poxa, coloca aqui mais 2 caixinhas que o frete vai compensar. Eu consigo te dar um desconto, eu consigo... E aí você dá mais ferramentas para o vendedor Na negociação. na negociação. E também antecipar essa questão de deixar todo o faturamento para o fim do mês. Sim. O que você tem normalmente, então, assim, até na época que eu passei por pricing também, que você trabalhava muito essas questões. Então, você ia para o vendedor já com uma visão desse custo de frete. Então, compõe tudo que a gente colocava no custo para servir. Então, você tinha o produto, a venda, o custo de produto, esse custo a servir e todos os outros custos que a gente chamava como é que chamava? Alguma coisa de... Pô, os custos gerais de operação, financeiro, escritório, tudo isso entrando no produto. Então, Sim. você tinha esse rateio. Então, quando você formava esse preço, você já tinha uma ideia do que seria. Porque aí nesse frete já tem também por característica do produto. Então, você sabe, por exemplo, um produto de alto valor agregado. Imagine que é uma carreta de produto... Vamos chamar, que está muito em moda agora, de Ozempic, de aquelas canetas emagrecedoras. Usei a marca, mas uma caneta emagrecedora. Ela tem valor agregado, você tem que ter uma escolta. Então, o custo é mais alto. Você tem que ter uma segurança quando receber lá, o custo é mais alto. Então, esse custo do frete tem que exatamente... Tudo bem, esse produto tem uma alta margem, ele consegue absorver. Mas se é um produto mais sensível, ele tem que estar composto nesse custo para o vendedor poder negociar. Então, enfim, embora isso seja tabelado na indústria farmacêutica, né? Mas, trazendo exemplo para outros produtos, imagina, eu trabalhei muito nessa empresa com celulares. A gente fazia logística da Nokia na época. Era altíssimo valor agregado. O celular estava lançando naquela época, né? Então, você tinha um monte de quesitos de segurança e organização que compunham isso. Então, eu já sabia. O vendedor, quando vendia esse frete, ele já sabia que tinha um custo muito mais alto por conta disso. E o vendedor que está vendendo celular, ele já sabe também que tem um custo mais alto. Então, é o que eu te falei. Quanto mais você conecta a cadeia, melhor o seu resultado financeiro. Melhor. Não tem dúvida. Melhor resultado financeiro. Legal, nossa, Bacana. quanta coisa bacana. Você viu? Puxa vida. Muita história, né? Aí você também está fazendo um mestrado. Mestrado também. Escreve livro, é palestrante, consultor e também faz mestrado. Faço mestrado e mentor também. Mentoria também. Mentor de algumas empresas e pessoas. Conta um pouquinho do seu mestrado. O que você está defendendo lá na sua tese? Meu mestrado está focado na indústria, na verdade eu chamo de ecossistema farmacêutico. O foco é sustentabilidade. Então, eu estou falando de economia circular no ecossistema farmacêutico. Então, como é que o planejamento na indústria, que é o que eu chamo de empresa focal, ela vai impactar na cadeia como um todo. Então, ou seja, se eu planejar bem na indústria, eu vou reduzir o desperdício na indústria farmacêutica. Então, por exemplo, eu vou comprar... Se eu planejo melhor, eu otimizo o meu recurso de materiais, eu compro menos caixinhas, por exemplo, e eu destruo menos árvores, por exemplo. Não destruo, palavra feia. Mas eu consumo menos material natural, entendeu? Então, essa é a ideia da cadeia, do meu trabalho, do meu mestrado. Que legal, interessante. Um estudo bem profundo. Bem profundo e atual, né? Sim. E tudo isso fundamentado por IA, por inteligência artificial. Então, ou seja, como é que a inteligência artificial facilita esse fluxo? Esse é o tema do meu trabalho. Como a IA vai facilitar esse trabalho todo, porque é um trabalho minucioso, né? São muitas variáveis aí, né? Você não consegue saber. Primeiro, eu tô usando a IA no planejamento. Então, como é que as ferramentas de planejamento, né, na inteligência artificial ajudam? As ferramentas de inteligência artificial ajudam no planejamento das empresas, das indústrias, na farmacêutica, no caso, né? E qual esse impacto ela leva. Então, eu estou usando a IA aqui para analisar o impacto do planejamento e esse planejamento, como é que ele vai melhorar todo o restante da cadeia. E até logística. Então, imagina o seguinte, quando você pega lá na logística, se você consegue otimizar a sua frota, você tem menos uso de combustível. Menos uso de combustível, menos CO2, menos impacto na natureza também. Então, essa é a linha. Olha que legal. Pô, bacana, hein? Um estudo excelente. Acho que vai servir para muita gente aí, né? Essa é a ideia. A ideia da FEI, que é onde eu faço o mestrado, e ela tem muito forte isso, é conectar a academia com o mercado de trabalho. Então, esse é o principal objetivo. Esse é o objetivo do meu trabalho. Trazer para a vida real, não só acadêmico, né? Isso é bem bacana, porque você saber que existe uma academia, que existe a vida real, e às vezes eles não se falam, né? O acadêmico é só acadêmico e a vida real não está nem aí para o diploma, para o estudo, e vamos fazer a coisa acontecer.
Acho que tem que ter um misto, né? Exato, e a teoria vai fundamentar essa prática na vida real. É isso que eu gosto bastante. Então, eu fui para o mestrado justamente por isso. Na verdade, eu não sou um pesquisador de carreira, eu sou um profissional de carreira que está buscando academia para poder suportar. E aí tem planos de começar a universidade, dar aula e tal, mas para o futuro. Que legal. Mas essa é a ideia de você conectar conhecimento com o dia a dia, né? Então, como é que a pessoa da logística que está separando carga lá no dia a dia vai saber qual é o impacto do trabalho dela no meio ambiente? Uhum. Isso é bem bacana. Né? Pô, Márcio, o papo aqui tá extremamente interessante. Se a gente ficasse aqui, ia durar mais umas 2, 3 horas aqui só de troca de ideias, né? Acho que é bem bacana isso. Tá com certeza ajudando o pessoal aqui. Pessoal, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve, compartilha esse vídeo, tá sendo muito bacana. E curte e curte mais uma vez. Márcio, é o seguinte, aqui no canal a gente tem um costume de... Lá vem você. Não. É o seguinte, o pessoal, apesar de a gente ter falado dicas aqui do começo ao fim, tem aquela dica especial, aquela dica de ouro, que você tem ela armazenada aí, que você executa nas empresas. Você pode ajudar esse pessoal e falar essa dica aí? Tenho, claro. Esse é o momento da dica de ouro? O momento da dica de ouro. A dica de ouro a logística, ela não é execução só, ela é coautora do planejamento, ou seja, ela tem que participar ativamente. Então, guarde muito isso. A logística não é só execução, ela é coautora do planejamento. Isso é uma dica importante. Ela participa e aí, com certeza, se você participar, vai te ajudar muito na sua operação do dia a dia. Bacana, hein? Ô Márcio, tem uma coisa extremamente importante também. Aqui no canal, a gente tem várias pessoas que vêm fazer aqui, conversar como você está conversando. Você tem alguém que poderia indicar para participar, para sentar aí no seu lugar, para falar um pouquinho da logística, um pouquinho de operação aí? Tenho sim. Eu penso na cabeça, vem assim, que é uma pessoa que tem uma referência, eu penso no professor Mauro Sampaio. O professor Mauro Sampaio, ele é um professor da FEI, que ele é especialista em logística e ele tem trabalhado muito na cadeia de distribuição da logística. É uma pessoa muito interessante para você bater um papo. Acho que ele pode agregar muito para as pessoas que veem o seu canal. Então, professor Mário, olha, vem aqui conversar com a gente, vai ser muito enriquecedor aqui. O pessoal tá com bastante vontade de saber o que você pensa. Vamos esperar você aqui, viu, professor? Márcio, eu acho assim, o bate-papo aqui foi extremamente enriquecedor. O pessoal tá gostando, né? A gente vê aí pelo pessoal que tá aqui nos bastidores e que tem muito assunto legal, que tem muita coisa bacana que a gente falou. E só que o tempo acabou. Oh, que pena. Foi muito bom o papo, muito gostoso. E eu só tenho a agradecer sua presença aí, toda essa experiência que você colocou aqui de vários anos na logística, né? Mas, se você puder falar como o pessoal que está assistindo aqui te contacta, acho que é uma coisa bacana. Como é que o pessoal te acha? Legal. Eu estou no LinkedIn, Márcio Morgado. Minha empresa é MM Consultoria. Tem as redes sociais também, que eu tenho Instagram, tem meu site e tem o Facebook também. Nas redes sociais, é MM Supply Chain, Instagram e Facebook. O site também é mmsupplychain.com.br e no LinkedIn, Márcio Morgado. Eu estou todo dia lá discutindo, conversando sobre o processo, sobre planejamento e principalmente como ajudando as empresas a tomarem decisões e organizando o seu processo de planejamento. E aí, a operação logística está dentro disso. Então, eu estou lá no LinkedIn, Márcio Morgado, lá você pode me achar. Me chama lá, conecta. E é legal você olhar também lá, que você tem um sininho, você pode conectar. Todo dia eu produzo conteúdo e você pode acompanhar também essa discussão por lá. Você produz conteúdo no LinkedIn? No LinkedIn. Todo dia legal. tem um tema lá. Essa semana eu estou falando sobre decisões. Então, Decisões, a gente falou sobre decisões. Falamos sobre decisões hoje. Que legal. Bacana. E assim, o pessoal vai te procurar para tirar dúvidas e também para contratar, né? Claro, fica à vontade. Então, esse é o principal. Tem os dois trabalhos. Um primeiro, que eu adoro bater papo, vocês viram aqui, se deixar a gente ficar falando horas e horas, mas adoro a gente conversar, trocar as ideias, experiências. Visito bastante empresa para conhecer também, trocar experiências e também para contratar. A MM Consultoria é uma consultoria especializada em S&OP e IBP e planejamento integrado, mas a gente ajuda também empresas em supply chain, na cadeia como um todo, e também sustentabilidade e ESG. Esse é o papel da MM Consultoria.
Legal, Márcio. Márcio, foi um prazer imenso recebê-lo aqui, tá? O prazer foi todo meu, foi muito bacana, aprendi bastante. É legal que a gente vai lembrando as histórias, vai vivendo a vida e aí ajudando as pessoas também a viver conteúdo com isso aí também. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Um abraço. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, tá show e até a próxima. Um abraço.